Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou dar uma revisada sobre a equação do primeiro grau. Então, primeiramente, o que significa uma equação ser do primeiro grau? Significa que no expoente sempre vai ter 1. Então, por exemplo, 2x igual a 4 é um exemplo de equação do primeiro grau. Por quê? Na incógnita, eu vou ter no expoente o 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Ou seja, só tem uma raiz. Só tem uma possível solução para esse x. Outro exemplo também é o 9x mais 3y igual a 2. Essa também é uma equação do primeiro grau. Mas vocês podem reparar que ela tem duas incógnitas. Mas mesmo assim, só tem o 1 no expoente. Então, ela também é uma equação do primeiro grau. Agora, outra equação também. 5a igual a b mais 2. Também é uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque tem um expoente elevado a 1. Certo? Agora, eu vou dar alguns exemplos desse tipo de equação aqui, ó. Esses aqui vão ficar com a Thaís, onde ela vai abordar as equações que contêm duas incógnitas. Eu vou falar que contém só uma mesmo. Então, como eu já falei antes, aqui só tem uma única possível solução para esse x. E qual seria nesse caso? Se eu dividir cada lado por 2. Cada lado por 2. Eu vou ter aqui, vou cortar, né? 2 dividido por 2, que é igual ao 2. Que seria a mesma coisa, né? Isso aqui é a mesma coisa. 2x igual a 4. Que passar para lá, né? Então, 4 sobre 2. X igual a 2. Então, a minha única possível solução para esse sistema é quando x é igual a 2, certo? Uma única possível solução. Agora, um outro exemplo aqui. 5x igual a 10. Qual é a única possível solução para esse sistema? Vamos resolver a conta, né? X igual a 10 sobre 5. Eu tenho que o x é igual a 2, né? Então, a única possível solução para esse x aqui, para esse sistema, é quando x é igual a 2. Agora, um outro exemplo. 15y igual a 75. Então, vamos achar a única possível solução para esse y aqui. Y igual a 75 sobre 15. Quanto que vai dar esse valor aqui, hein? Então, resolvendo aqui, eu tenho que esse y é igual a 5. Certo? Então, a equação do primeiro grau, ela consiste em sempre ter apenas uma solução para a incógnita que tem na solução aqui, ó. Sempre vai ter uma solução para esse x, uma solução para esse x, uma apenas solução para esse y, para esse a, para esse b e assim por diante. E todos esses números sempre vão estar com expoente igual a 1. Expoente igual a 1, certo? Então, essa é a equação do primeiro grau, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Agora, para tirar um pouco da abstração que causa quando faz só apenas as contas na folha e tal, eu vou mostrar para vocês como é que fica o gráfico quando eu jogo aqueles sistemas. Então, lembrando que esse eixo aqui é o eixo x. Então, se a minha variável for x, eu vou ter o resultado nesse eixo aqui. E quando eu tiver com a variável y, eu vou ter o resultado nesse eixo aqui, certo? Então, jogando aquele primeiro exemplo nosso, 2x igual a 4. Então, percebem que pegou justamente no eixo x igual a 2? Exatamente x igual a 2. Então, vocês podem ver que aquela solução é válida, é a única possível. Por isso que só tem encostando apenas nesse lugar no eixo x. Agora, o segundo exemplo, que é o 5x igual a 10.
Deixa eu apagar essa equação aqui. Percebem que também deu x igual a 2, certo? Então, a única possível solução para ele é o x igual a 2. E agora, o último exemplo, que era o 15y igual a 75. Deixa eu tirar esse daqui. Percebem que agora o resultado está no eixo x, né? Do eixo y, desculpa. No eixo y e está exatamente em cima do 5. Então, o meu resultado, o único resultado possível para esse y é quando ele é igual a 5, certo? Certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e que ajude um pouco a tirar essa abstração.